Vamos nos levantar. Eu não sei quem inventou essa história do pregador ficar em pé e a comunidade sentada. E já que durante o louvor vocês ficam em pé, pode ficar durante a pregação. Vamos sentar, vamos lá. Eu vou parafrasear o filósofo gaúcho Paulinho Micharia, quando ele fala que pegou uns 37 nojo. Eu vou parafrasear dizendo que eu peguei umas 37 inveja dessas histórias de vocês. Me fez lembrar o livro de Atos, onde Lucas registra o agir do Espírito Santo lá nos primórdios. E nós ouvimos aqui o agir do Espírito Santo, e essa história é de vocês. Nunca percam essa história. Se vocês não têm ela registrada, registrem para que as futuras gerações não percam essa história, porque é a história de Deus agindo entre vocês. Não há milagre maior do que alguém ser convertido por Deus. A conversão é o maior dos milagres. Se um morto for ressuscitado, esse milagre não é tão grande. Sabe por quê? Ele vai voltar a morrer. As ressurreições registradas na Bíblia, o pessoal não ficou para contar a história para nós. A Dorcas lá, uma serva do Senhor, que cuidava das mulheres, das viúvas, ela morre, e aí vão chamar Pedro, e através de Pedro Deus ressuscita ela para trabalhar, e a gente esquece desse detalhe, morreu de novo. Então esses milagres de cura, esses milagres de ser curado, o doente que é curado depois morre, ninguém fica, entende? Vai ter que passar, né? Quer dizer, é bom quando Deus age de forma milagrosa em situações de sofrimento, mas a conversão de alguém, esse milagre é eterno. Então cada história contada aqui, como Deus chegou, como é que agora a pessoa chegou à fé, dessa forma tão bonita como foi contada aqui, é milagre de Deus entre nós. Não percam essa história e tome a decisão de fazer parte dessa história, para que você também se torne um evangelista que traga pessoas para Cristo. Ah, mas eu não sei falar, não é problema. Você sabe comer? Sabe que tem uma palavra técnica, eu ia trabalhar mais com os obreiros depois na pós, mas eu vou adiantar aqui, é a palavra comensalidade. Essa é uma palavra técnica. Os comensais ao entorno de uma mesa, comunhão de mesa, é comensalidade, é relacionamento. Não é à toa que o Senhor Jesus instituiu uma mesa que nos acompanhou durante toda a história até aqui, porque quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós fazemos parte daquela mesa instituída pelo Senhor Jesus e faremos parte da mesa eterna da salvação. Comensalidade é relacionamento, é o encontro das vidas, é onde um enxerga o outro, onde um se dá para o outro. O Rio Grande do Sul tem uma vantagem muito bonita com o chimarrão, porque chimarrão faz parte da comensalidade. Porque um vai bicar no mesmo lugar onde outro botou a boca. Me desculpe, mas eu tomo chimarrão e lá em casa eu faço chimarrão melhor que a minha esposa, que é gaúcha. Eu sou catarucho. Catarina transformado num gaúcho. Mas é engraçado, né? Tu para pensar, mas se a comensalidade é partilha de vida, e muitas dessas histórias aqui tiveram por trás essa comensalidade, esse encontro de vidas, onde as pessoas puderam conhecer Jesus. Então nós vimos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o pecado manchou essa imagem, prejudicando nossa capacidade relacional. Em Cristo temos a redenção, portanto podemos aprender a nos relacionar dentro da boa vontade de Deus. Na segunda palestra nós falamos sobre o indicativo, aquilo que Deus fez por nós, e o imperativo que Ele pede de nós. A vida de alguém redimido, salvo por Cristo, é vivida em comunidade, tendo o amor como base e as ações mútuas, uns com os outros, refletida também nas histórias contadas aqui. E vimos que amar é um mandamento. É o DNA da igreja de Jesus. Jesus manda que nos amemos uns aos outros. Somos conhecidos pela metacomunicação do amor mútuo. O Espírito Santo nos capacita a amar. Queremos falar agora sobre riscos e caminhos
da comunhão. Lucas 9:46, levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Resposta de Jesus: o menor de todos é o maior. Ele inverte a lógica. Esse negócio de querer ser mais que o outro, de estar em cima da escada, isso já os discípulos tinham. Quem de nós que seguimos a Jesus, os 12 lá, perguntam-se e começam a discutir quem é o maior. E Jesus percebe essa discussão. E Jesus, eu acho que algumas vezes botava a mão na cabeça e dizia, não entenderam nada. Porque no meu reino o maior é o menor. Não existe hierarquia no reino de Deus. Tem lá em Marcos 10:37, permita-nos que na tua glória nos assentamos um à tua direita e outro à tua esquerda. Qual era a mente dos discípulos quando Jesus tomar o poder de Roma e restaurar o reino de Davi? Quem vai ser o primeiro e o segundo ministro? E eles vão pedir isso para Jesus. 2 pediram. E os outros 10 ficaram irritados. Por quê? Queriam o mesmo lugar. Fica quieto, cara. Deixa o homem decidir. Não bota pilha. A disputa pelo poder. Resposta de Jesus. Quem quer ser o maior, seja servo de todos. Se coloque a serviço. Jesus inverte a lógica humana. Na lógica humana existe uma escada a ser subida. Existe essa questão de vir a ser alguém. E nós estamos muitas vezes com problemas de relacionamento por causa da comparação dentro da escada. Quem aqui não é filho único sabe que você na infância disputava espaço com o teu irmão, a tua irmã, e disputavam o amor de papai e mamãe. Quem tem filho pequeno sabe o quanto que eles disputam o amor de vocês. E a coisa mais cruel que os pais podem fazer com os filhos é comparar os filhos entre si. Por que tu não estuda que nem teu irmão? É muito cruel. A comparação é cruel. Mas dentro dos relacionamentos humanos nós nos comparamos muito. E pior, pessoas nos comparam com os outros. Porque existe uma escada. Existem posições diferentes. Mas isso aqui para Deus não faz sentido. Deus não opera com essa escada. Quer ser grande? Sirva. É lá embaixo. Não existe grandeza humana para Deus. Essa é a forma humana de pensar. Levantou-se entre eles uma discussão. Bonhoeffer escreve, isso basta para destruir a comunhão. Quais são os riscos da comunhão? O primeiro risco e talvez o principal risco é a discussão. Quem é o mais importante? Por isso, às vezes, irmãos saem do nosso meio magoados. Porque queriam ser mais importantes. Porque há uma disputa de espaço e de poder. Mas na igreja de Jesus não é assim. Gálatas 5:26, não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Vanglória, provocação, inveja, destrói, são os riscos da comunhão cristã. Por aí a comunhão entra em risco. Aí diz Bonhoeffer, fica proibido fazer comentários velados sobre o irmão. Nós devíamos fazer essa regra. Talvez as alianças adotem essa regra. Tem uma coisa que é proibida entre nós. Que não é permitido sob hipótese alguma. É falar do outro escondido, velado. Porque isso no popular a gente diz é colocar pilha. É ser pilhento. Colocar lenha numa fogueira para destruir a vida do outro. É a tal da maledicência que nós já citamos aqui. É o falar do outro pelas costas. Como nós temos dificuldades na nossa cultura de olhar no olho do outro e dizer a real. Nós temos medo de perder o outro. Foi dito que o Luiz é alemão, né? Onde é que está o Luiz? Ele não é só alemão. Ele é um alemão teimoso. Não, e pior, que eu já teimei com ele. Aí eu também, o meu lado alemão se manifestou. Mas os alemães têm uma característica, eles conseguem dizer o que eles pensam olhando para ti, te machuca um monte e continuam teus amigos. Mas tu sabe que o que ele pensa é isso. Doa quem doer, eles não falam pelas costas.
Não sei os alemães aqui no Brasil, mas ao menos os de lá, do outro lado, eles têm as características. Nós temos que aprender na nossa cultura, porque nós temos essa cultura brasileira da simpatia, do, né? E que tal, e a gente sorri na frente e depois... Isso é ser mentiroso, falso, hipócrita. Essas palavras estão na Bíblia, não estão? Então a questão de agora ser transparente, falar a verdade. Nós temos problemas nos relacionamentos, ninguém é perfeito, não há uma comunidade perfeita. Existe até um ditado que diz, se tiver uma igreja perfeita, me avisa que eu entro nela e quando eu entrar nela, ela vai deixar de ser perfeita. Ok? Ninguém aqui é perfeito. Todos têm as suas mazelas. Agora o cruel é quando a gente começa a fazer escala de pessoas, e tem pessoas então mais, aquelas mais ou menos, e aquelas menos, que então tu pode ficar falando do outro. O outro que deve estar num sofrimento terrível. Porque ninguém está na base da escada feliz. Também ninguém está feliz lá em cima, porque é hipócrita, é hipocrisia pura. Estou tentando explicar para o pessoal que não veio ontem essa escada, tá? Assim, de forma meio indireta, né? Para não ficar devendo essa. Essa frase aqui do Bonhoeffer, eu tive que trazer ela na íntegra. Deus não deseja que eu molde o outro conforme a imagem que eu considero boa, portanto, a minha imagem. Em sua liberdade em relação a mim, Deus o criou à sua imagem. Jamais poderei saber de antemão como a imagem de Deus aparecerá no outro, pois ela assume formas sempre novas, formas essas que se baseiam unicamente na livre criatividade de Deus. Cada pessoa é exclusiva, cada pessoa é uma preciosidade em si, cada pessoa é bela, do jeito como Deus a fez, com o seu temperamento, com o seu jeito de ser, com as suas imperfeições. Cada pessoa é bela. Só que nós somos seletivos, porque nós operamos com o imaginário de uma escada, e por isso nós perdemos as pessoas. Então o problema não está na pessoa, mas no nosso olhar, no óculos que nós usamos para olhar o outro. Se passa no crivo do meu óculos, do meu olhar, então pode estar no meu relacionamento. Se não passa, é descartável. Aliás, vivemos a época do descartável muito forte em nossos dias. Os bens materiais são descartáveis, os bens de consumo. Copinho plástico é descartável, PET é descartável e assim por diante. E nesse descarte de objetos, nós aprendemos a descartar pessoas, porque nós somos seletivos. E Deus não permite isso porque Ele criou cada um da forma como ele se apresenta. E pessoal, comunhão cristã é essa expectativa de como é o outro. E quando o outro é um pouco diferente, um pouco esquisito, do jeito que eu não... Tenta descobrir a maravilha que está por trás da história do outro. Tenta descobrir a vida que está ali, o amor de Deus que está presente nessa vida. O outro é uma ação criativa de Deus, esquisito, chato, diferente, sei lá. É criatividade de Deus. Desrespeitar o outro é desrespeitar Deus em sua criatividade. Por isso, o pecado contra o outro é pecado também contra Deus, porque ofende ao próprio Deus. Não fomos chamados para adequar o outro a nós, mas para vivenciar o outro. Vivenciar com o outro. Esse relato que vocês trouxeram aqui é o exemplo de todas as palestras que nós ouvimos ontem e hoje. Vocês vivenciaram o outro. Vocês foram vivenciados pelo outro ao relatar isso aqui, a história de vocês. E aí vocês perceberam como o amor de Deus chegou nas pessoas pela vivência. Convivência. Viver com. Vivenciar. Que essa palavra possa nos inspirar. Viver com o outro do jeito como Deus apresenta o outro para nós. Dinâmica da exclusão, do descarte. Pessoal, quando você não gosta de alguém, e você pensa, essa pessoa não faz falta no meu mundo, eu não preciso dessa pessoa. Olha só essa multidão, uma pessoa não faz falta, não quero saber dessa pessoa. Quando você descarta uma pessoa,
você não está descartando apenas uma pessoa. Você está descartando todas as pessoas que essa pessoa descartada por você vier fazer te lembrar, te trazer à memória. Eu e a Vera estamos aqui, nós não conhecemos vocês, mas de vez em quando a gente olha para alguém e diz, ó, lembra o irmão tal. Ah, é parecido com fulano, né? As fisionomias, o jeito de ser, um traço aqui. O nosso inconsciente lembra outras pessoas quando nós conhecemos pessoas novas e nós fazemos uma transferência de informações. Então, quando você descarta uma pessoa e joga ela no lixo, quando você conhecer alguém que o teu subconsciente fizer lembrar aquela pessoa, ou pela fisionomia, pelo tom de voz, ou por alguma coisa que a faz lembrar, você inconscientemente fica com uma impressão negativa dessa pessoa que você está conhecendo. Cuidado com a primeira impressão negativa. Normalmente é falsa. Tu não conhece a pessoa, como é que tu ficou com a impressão negativa? Nunca vi um mais gordo nem mais magro, e aí tu olha assim e diz, ih, não presta. Como não presta? Tu nem sabe quem é. Mas tu já sabe que não presta. Como é que tu já sabe? Porque você transferiu alguém que você descartou naquele momento. Estamos entendendo essa dinâmica ou tá complicado? Por isso fica proibido descartar pessoas. Senão você vai ficar sozinho. Quem usa o descarte no final fica sozinho, porque não vai sobrar mais ninguém. Também o inverso acontece. Quando você gosta de uma pessoa, quando uma pessoa te é simpática, e você realmente tem alegria com essa pessoa, ao conhecer alguém que lembra essa pessoa, inconscientemente você já gosta da pessoa. Primeira impressão positiva. Tu não conhece nem mais gordo nem mais magro e gosta da pessoa. Por quê? Tu gosta da pessoa porque teu subconsciente fez te lembrar daquela pessoa que você gosta. Então nós não temos opção. Ou a gente aprende a gostar das pessoas do jeito que Deus nos concede, ou nós vamos ficar sozinhos. Nós vamos indo por descarte. O relacionamento virtual pode acontecer na presença do outro, não percebendo ao mesmo, ou seja, na superficialidade. Nós usamos muito a palavra virtual hoje por causa dos meios eletrônicos de comunicação. Mas relacionamento virtual sempre existiu na história da humanidade. É quando você não percebe a existência do outro, mesmo que está na presença do outro. Isso acontece com grandes multidões. Muitas vezes pessoas vão num culto, numa celebração, e não se sentem percebidas lá dentro. Não se sentem acolhidas. O legal é que a mensagem dos obreiros aqui foi: nós como aliança queremos ser diferentes. Nós queremos ser comunidades de comunhão, de relacionamento. Então vocês vão percebendo as pessoas. Se chega alguém lá pela primeira vez, vocês têm que ser que nem o urubu em cima de carniça, cara. Chega todo mundo lá, o cara até leva um susto. Eu sou tão importante assim? Você é importante porque Deus disse que você é importante. E a pessoa tem que ter esse sentimento, eu sou importante. Podemos estar em meio à multidão e não perceber a presença do outro e nem ser percebido. Acontece também nos meios eletrônicos. Relacionamento real é olho no olho, é presencial, é uma presença real, é pertença. Eu pertenço a. Bonhoeffer, quando estava no campo de concentração, houve uma uma transferência dos presos para um outro local, e eles foram levados de trem, e quando foram trocados de um trem para o outro, Bonhoeffer foi meio que ignorado, deixado para trás. Ele teve a grande chance de fugir, mas os irmãos dele que estavam indo para a morte, quando ele viu que ele estava ficando distante dos irmãos, ele gritou e disse: eu pertenço àquele grupo. E 2 meses antes de terminar a guerra, ele foi enforcado. Conscientemente, ele não viu a libertação do Senhor naquele momento, mas ele disse: eu pertenço àquele grupo, e vou com esse grupo até o final. Isso é pertença, isso é fazer parte. E pessoal, justamente porque nós nos pertencemos na comunhão cristã, é que nós vamos ter mágoas, feridas. Uma pessoa estranha não pode me magoar. Se alguém aqui hoje chegar para mim e dizer uma asneira,
para me ofender, eu vou olhar para a pessoa assim, de vem cá, eu te conheço. Não tem como magoar. Mas se o Luiz fizer isso, eu vou ficar magoado, porque a gente já se conhece. Estão entendendo? Quanto mais a gente se conhece, maior o potencial de criar mágoas. Então, meu amigo, deixa eu te dizer um segredo. Você ficou magoado com alguém, fica feliz. Porque se alguém é importante para você, por isso você está triste. Mas você também vai magoar pessoas, tá, seu esquisito? Tu também vai fazer coisa que machuca o outro. E como é um cristão, essa pertença que a gente até se dá o direito de ficar triste um com o outro. Aí por isso perdoai-vos mutuamente. Porque sem o perdão não dá para viver junto. Tem pessoas que vivem o mundo virtual da eletrônica, eles não têm mais ninguém olho no olho. Não tem nem de quem ficar magoado. Eu tenho inveja de antigamente na agricultura, quando o pessoal brigava e ficava 20 anos brigado. Não era assim os antigos? Mas 20 anos brigado com quem? Com um outro que ele conhece. Não era virtual, não podia descartar. Havia um relacionamento de mágoa, mas havia. Era gente com gente. Hoje, não gostei. Deleta. Não, agora antes aí das eleições, uma pessoa que eu gosto, ela tinha um outro candidato. Vocês não passaram por isso, né? Mas aí esse cara me ofendia o meu candidato. Eu ficava bravo, mas por que não fica falando do teu lá e deixa o meu em paz aqui, né? E cara, eu quase deletei. Eu quase tirei do meu Face. Algumas vezes, mas é que eu não sei mexer no Face, eu não sei tirar. Pouco tempo que eu tô nesses bagulho aí. E aí eu não sabia bem como tirar o negócio lá, mas eu fui tentado. Mas eu pensei, não, a eleição vai passar, um dia eu vou encontrar ele pessoalmente, e aí eu vou dizer, por que tu me ofendias tanto? Né? Hoje eu já estou mais calmo. Mas entende como é fácil descartar? Só que esse descarte virtual faz com que a gente descarte hoje no real, na vida real. E nós estamos vivendo uma geração, e a nova geração pode sofrer isso muito mais, essa geração virtual, e um analfabetismo social. Se magoa fácil porque não sabe lidar com frustração. Mimimi. Não é verdade? Tem muito mimimi por aí. Então nós temos que reaprender essas questões. É pertença. E dentro do relacionamento cristão, nós temos que prestar serviço ao outro. Os riscos eu falei, agora os caminhos. Os caminhos que nós devemos seguir dentro da comunhão cristã. Dieter Bonhoeffer, ele propõe 4 caminhos. O primeiro caminho é aprender a ouvir. Aprender a ouvir o outro. Pessoal, isso é muito difícil. O psicólogo estuda 5 anos para aprender a ouvir. E como diz uma humorista, tem que saber a hora certinha de fazer. É uma brincadeira que uma humorista faz com a psicologia. Mas o psicólogo tem a arte do ouvir, e ouvir mais do que está sendo dito, mais do que as palavras, mas ouvir a pessoa de forma completa. Aprender a ouvir o outro significa sentar com essa pessoa, estar com essa pessoa, e não ficar pensando em respostas. Não, porque se alguém começa a contar o problema para mim, eu já começo, ainda mais como professor, o professor tem que dar a resposta, né? Eu já começo a pensar na resposta. Enquanto que ele está falando, eu estou pensando na resposta. Enquanto que eu penso na resposta, eu não estou ouvindo. Mas eu já sei onde ele vai chegar. E como eu já sei onde ele vai chegar, eu já estou criando a minha resposta. Portanto, eu não estou ouvindo. Eu não tenho o dom de pregar, eu não tenho o dom de cantar. Eu não tenho... Cara, tu tem 2 orelhas aí. Desenvolve o dom de ouvir, então. Porque está faltando gente que ouça. Ouvir o outro no seu dilema, na sua angústia, na sua tristeza. Ter empatia pelo outro. No grego existe uma palavra, pathos, da qual é traduzido por paixão, mas pathos é uma palavra que significa as questões existenciais. Se vocês querem gravar essa palavra, lembra de um pathos, né? Questões existenciais. E dali vem palavras do português. Simpatia significa que eu vivo o mesmo pathos do outro. Eu sou simpático, eu tenho uma vida com o outro.
Empatia significa que eu entendo o drama do outro. Antipatia é porque eu sou contra o outro. Apatia é porque o outro não me importa mesmo. E nós somos chamados a sermos empáticos. Entender o outro. Ouvir o outro. Esse serviço nós temos que prestar ao outro. Então, meu irmão, se tu acha que não tem dom, é desculpa. Porque os dons não estão apenas nos dons das expressões, da fala, mas tem o dom do ouvido. Se você souber ouvir pessoas, você vai prestar um grande serviço para o corpo de Cristo. Seja um ouvinte. Ou como disse uma vez, acho que foi o Rubens Alves, nós temos muito curso de oratória e precisamos cursos de escutatória. Aprender a ouvir o outro. A segunda forma são os serviços práticos. Muito amor é comunicado na gentileza de fazer pelo outro alguns serviços quando o outro precisa. Talvez aquele idoso da comunidade que precisa de um jovem que vai lá parar sua grama. Olha que gesto de amor. Às vezes alguém que está com algumas situações que você vai lá. Eu não sei o que fazer pelo outro. Sabe por que tu não sabe o que fazer pelo outro? Porque tu não ouve ele. Porque tu não conhece. Se você toma a disposição, eu quero servir o outro fazendo coisas práticas para o outro, você vai ao encontro, você vai perceber o outro. E você vai estar a serviço do outro. Pequenos serviços práticos. É o gesto de amor, que marca profundamente na alma. Acredito que muitas dessas histórias contadas aqui por trás, nesses encontros dos primeiros grupos, tinha muita coisa em comum. Muito gesto em comum. Que encantou as pessoas. Terceiro, suportar o outro. O irmão diz assim, Bonhoeffer é um fardo. Por isso não é um objeto dominado. O irmão é um fardo. Deus não te prometeu só love na comunhão cristã. Nós temos que cuidar para não idealizar a comunhão cristã. Bonhoeffer diz em outra parte do livro dele que o maior problema da comunhão cristã, o que destrói a comunhão cristã é o meu ideal de comunhão cristã. Cada um de nós aqui tem uma ideia sobre como a igreja devia ser. Não, a igreja devia ser mais assim. Com isso você está dizendo que os irmãos deviam ser mais assim. E cada um tem uma opinião diferente. Não gosto mais, vou mudar. Então eu vou para outra igreja. Chega lá, logo não gosta também, vai para outra. Que nem macaco que pula de galho em galho até que pega um galho podre. E aí se vai. Deus não te autoriza mudar de igreja. A não ser que você vai para outra cidade, não tem a tua irmandade aqui, presente. E você, não, eu vou buscar irmãos então de outra comunidade. Mas a princípio você é comprometido com essa irmandade aqui. Né? Se eu sou pastor de uma igreja, me vem uma pessoa dizendo, eu quero ser membro da tua igreja, porque aquela igreja assim, assim, assim... Eu vou dizer, vai lá resolver primeiro a tua situação. Fica lá. Já tem abacaxi que chega aqui para resolver. O que o cara está trazendo com ele? Se não sabe se relacionar lá, vai fazer o que aqui? Tá? Então, meus queridos, amem a igreja que Deus deu para você. Deus usou essa igreja. Eu sou de uma igreja tradicional, da igreja luterana. Eu tive pastores que perseguiram a minha fé, a nossa fé. Nós sofremos muito. Muito mesmo quando jovens. Tá? A gente chorou muito. Mas nunca abandonamos nossa igreja. Sofremos, mas estamos lá dentro. Porque Deus me chamou a fé lá e quer que eu fique lá. Ponto final. Custe o que custar, eu sou dessa igreja. E amo a minha igreja. Com todos os problemas que ela tem. E que são muitos. Mas eu amo essa igreja. E quero que você ame a sua igreja. Porque Jesus Cristo usou essa igreja para te apresentar o Evangelho. Seja comprometido. Ame essa igreja. Suporte o outro como ele é. Nas diferenças. Ele é um fardo. Mas é um fardo que Deus colocou para estar contigo. Porque ele não é um objeto que você pode moldar como você acha que deve ser. Ele não é um objeto. Ninguém é objeto. Todos são preciosos. E a palavra, só quem ouve, quem serve, quem suporta, é que tem autoridade para dizer a palavra. Eu gostei muito, acho que foi você que disse, né? Como é que foi a tua frase? Foi muito bacana. De primeiro ter autoridade. Ganhar o direito de ser ouvido. Cara, é fabulosa essa frase.
Ganhar o direito de ser ouvido. As pessoas elas vão perguntar, mas com que tua autoridade tu falas para nós? Com a Bíblia. E daí? Quem me diz que a Bíblia é verdade? Nós vivemos hoje a pós-modernidade, ou, conforme o filósofo Bauman, a modernidade líquida, onde os valores se perderam, não se tem mais referências. Então essa autoridade vai vir pela pessoa que você é. E você só será uma pessoa com autoridade quando você ouve, quando você serve, quando você se relaciona com o outro aceitando ele como ele é, sendo um suporte, suportando o outro. Agora sim você pode abrir a palavra e anunciar-lhe Jesus. E falar de Jesus para ele. Ou se tu não sabe explicar Jesus para ele, leva ele para o encontro. Que essa autoridade tu vai ter. Não, tem aquele cara que não quer vir de jeito nenhum, mas tu é tão legal, porque tu ouve, tu tá ali, e aí ele não tem o que ir porque o cara é legal. Chega lá, tem alguém que prega e Deus faz o serviço. Deus arrebata o negócio. É assim a dinâmica, que a gente possa estar nesses eixos. E esses serviços são para os irmãos e são para os de fora. Então aqui nós temos a força da comunhão e a força da evangelização, que nos traz autoridade para evangelizar. E para encerrar, se quiser chamar a gurizada, né? Eu só vou citar agora uns versos sem explorar eles, de Hebreus. O autor de Hebreus escreve: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Considerando-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Pessoal, boas obras não salvam. Eu, como luterano, sei disso, porque Lutero, há 500 anos atrás, lutou contra as boas obras que eram salvíficas. Mas quem crê em Jesus Cristo e não pratica as boas obras, tem alguma coisa estranha. A fé em Jesus salva, mas as consequências dessa fé são as boas obras. Mas nós temos que ser estimulados às boas obras. Quer dizer, estimulado a ir ao encontro do outro que está em sofrimento, considerando-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Bom, eu não vou falar desses alguns porque vocês estão aqui. Se vocês estão aqui, vocês congregam. Né? Mas às vezes as pessoas começam a ter esse mau costume de não mais congregar, não mais estar com os irmãos. Porque assim nós temos muito aquele modelo de que igreja é que nem um tanque de combustão, um posto de gasolina, onde a gente vai final de semana, a gente abastece o tanque para aguentar durante a semana. Só que hoje o pessoal nem mais pensa assim, eu não preciso mais da igreja, eu compro pela internet a gasolina. Estou entendendo? A questão virtual, eu nem preciso mais ir na igreja, se eu quero alguma coisa eu pego aqui. E deixa de congregar. Então não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Os nossos irmãos pioneiros do Novo Testamento, eles tinham a clareza que Jesus Cristo iria voltar na época deles. Que bom que Jesus não voltou lá, senão a gente não existiria. Tem que pensar nisso, né? Que bom que ele não voltou, já foi amor por nós ele não ter voltado naquela época. Mas ele diz, Jesus está voltando. Então, vamos nos admoestar. Admoestar aqui é auxílio mútuo, é um ensinando o outro, aquela coisa bonita, é chamando atenção e tal, dentro da congregação, dentro das nossas reuniões. Se esse princípio ficar bastante fortalecido nos vossos grupos, se você leva essa mensagem, que eu sei que faz parte do ser aliança, mas que vocês possam fortalecer, eu quero dizer assim, vocês estarão no caminho que o Senhor propõe na Sagrada Escritura. Mantenham isso. Os mais jovens, agarrem esse princípio. Essa é a boa herança que vocês ganham dos vossos antecessores, dos pais da fé. Essa é a boa herança que vocês estão ganhando. Não abram mão desse princípio. E que assim, daí eu posso dizer que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe as alianças e que Deus use a aliança para fazer o milagre da salvação da vida de muitas pessoas que estão precisando
entender o amor de Deus, entender o Evangelho, entregar a vida a Jesus. Que Deus possa, sim, utilizar vocês como filhos amados, para que outros venham a ser filhos dele. Amém? Nós queremos orar, vamos nos colocar de pé. Senhor Jesus, nós te louvamos porque tu cuidas de nós. Obrigado pelo milagre, ó Deus, da nossa conversão. Obrigado, ó Deus, que o teu Espírito Santo trabalhou em nosso coração, em nossa mente, para que a nossa vida fosse depositada em ti. Senhor, se há pessoas entre nós que ainda não passaram por esse milagre, nós clamamos que tu o faças, que o teu amor, a tua graça possa de fato aquecer e transformar corações. Mas dá, Senhor, com que a partir daqui, a partir desse milagre feito em nós, nós não guardemos esse milagre para nós, mas que esse milagre possa ser levado adiante. Que através de nós, ó Deus, através das comunidades aqui representadas, tu possas fazer o milagre na vida de muitas pessoas. Dá, ó Deus, com que a comunhão, o relacionamento, como nós ouvimos, possa ser uma ferramenta em tuas mãos, para que outros possam ser agregados e possam entender do teu Evangelho e ter a sua vida salva. Ó Deus, pedimos que tu operes e continues operando no nosso meio. No teu santo nome. Amém.